Com certeza você já ouviu falar sobre queremismo, mas não sabe tudo que eu vou te falar nesse vídeo, então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer muito, mas muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a nossa vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Riceu com mais um videozão aqui no YouTube pra vocês, aqui no nosso canal do SOS História. Antes de mais nada, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se você chegou aqui de paraquedas, está assistindo esse vídeo, não é inscrito, é muito importante para você ajudar a gente a crescer. Ativa o sininho também para saber sempre que tiver entrando vídeo novo, você vai ser avisado. E curte esse vídeo para ajudar o nosso engajamento a bombar cada vez mais. Se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso que eu montei de queremismo. Que é isso, professor, queremismo? Calma, que eu já vou te explicar. Eu vou deixar você tirar print, mas vou me abaixar aqui rapidinho, daquele jeito que tu já sabe, né? Produção, vem, produção, vem. Galera, falando sobre queremismo, quando foi que ocorreu esse queremismo? Ele ocorre ali em 1945, ou seja, ele ocorre no Estado Novo, que para quem não sabe, é a última fase da Era Vargas. Então aqui, ó, o Estado Novo é a última fase da Era Vargas. Basicamente, o que foi esse movimento queremista? O Vargas, ele já estava no poder desde 1930, então ele veio se perpetuando ali no poder. Assumiu o poder em 30, com a Revolução de 1930, né, se manteve no poder após uma eleição direta, dando início ao governo constitucional. Era para ele sair em 38, mas ele não sai, ele dá um golpe em 37 com o Plano Collor e inicia uma fase ditatorial que é o Estado Novo, que é essa última fase aqui, deixa eu até ajeitar aqui, da Era Vargas, que vai de 37 a 1945. Então, você percebe que o queremismo ocorre no último ano do Estado Novo, já na fase final, já na fase para o Vargas sair. Mas o que estava acontecendo ali? O Vargas, ele começa a receber muitas críticas no final ali, na metade, na verdade, da década de 40, por conta do seu posicionamento político, que era um posicionamento autoritário, truculento, violento, repressivo, né? Era um governo muito autoritário ali no Estado Novo. Então ele começa a receber críticas por conta desse posicionamento. Basicamente, né, essas críticas vêm de vários setores. Entre eles existe um manifesto de alguns políticos mineiros que é chamado de Manifesto dos Mineiros em 1943, e também vários políticos ali com um processo de redemocratização, ali com a volta do pluripartidarismo, porque durante o Estado Novo não tem partido, então ele volta com os partidos no final do Estado Novo. Então a gente tem o UDN, PSD, PTB, e a UDN vai ser uma grande opositora do Vargas já na sua fase inicial. Então criticavam muito o Vargas por uma contradição com relação à sua política interna e à sua política externa. Na sua política externa, ele lutava ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial contra a Itália, contra a Alemanha nazista. Só que, então, na política externa ele estava aliado a países ali democráticos, liberais, e na sua política interna ele atuava como um ditador, como um governante autoritário, como um governante com poder do executivo centralizado. E isso vai abrindo muitas críticas para o Vargas. O próprio Góes Monteiro, que foi o cara que colocou o Vargas no poder na Revolução de 1930, ele critica o Vargas, né? Ele tinha sido diplomata em Montevidéu, ele volta ao Brasil, ele vai fazer críticas ao Vargas no jornal Folha Carioca, que inclusive não vai ser censurado pelo DIP. Aí a censura no final do Estado Novo também chega ao fim. O Vargas promove a anistia, libera presos políticos como o próprio Luiz Carlos Prestes, que havia sido preso na intentona comunista. Só que o que vai acontecer? Já estava ali na iminência do Vargas sair, era o caminho natural dele sair da presidência, e começa um movimento popular. Então é um movimento popular em que as pessoas vão às ruas com diversas placas, como você pode ver,
dizendo que queriam a permanência de Vargas no poder. Queriam a permanência de Vargas como presidente. Queremos Vargas no poder. Queremos Vargas no poder. As pessoas vão às ruas manifestando o desejo de continuar com o presidente Getúlio Vargas na presidência. Só que na sua perspectiva, talvez isso pareça loucura. Você fala assim, caramba, professor, mas você acabou de falar que o Estado Novo é uma ditadura, é um governo repressivo, é uma coisa louca. Como pode as pessoas defenderem a permanência desse cara no poder? A grande questão é que a querer a permanência de Vargas no poder não é só querer o Vargas especificamente, mas é querer todos os direitos que foram adquiridos, que foram conquistados através da política estruturada ao longo dessa era Vargas, desses 15 anos. Legislação trabalhista, voto feminino, voto secreto, estatais, desenvolvimento nacional do Brasil. Então, uma série de fatores, sindicatos profissionais, uma série de fatores, uma série de mudanças, modificações ocorreram nesses 15 anos que a população não queria perder. Então, essa população acreditava que a saída do Vargas poderia promover a perda dos seus direitos que foram conquistados durante esses 15 anos de era Vargas. Então eles começam a falar, queremos Vargas no poder. Só que eles falam, cara, não é só suficiente o Vargas. Queremos o Vargas, mas queremos o Vargas com uma constituinte, ou seja, uma Assembleia Constituinte para formar uma nova Constituição. Já que a Constituição que vigorava naquele momento era de 37, era polaca, uma Constituição autoritária, uma Constituição muito centralizadora. Então eles falam, queremos o Getúlio, mas queremos o Getúlio com uma Constituinte, para criar uma nova Constituição. E o mais louco disso tudo é que o Vargas ele vai ter apoio do PTB, né? O DIP vai influenciar, vai impulsionar o queremismo, porque o DIP é aquele órgão responsável por exaltar a imagem de Vargas, então eles vão ali promover o queremismo, o movimento queremista, e ele vai ter apoio do Luiz Carlos Prestes e do Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Ele vai ter apoio de um dos líderes do movimento comunista da Intentona, que foi preso por ele, ficou basicamente quase 10 anos, a sua esposa foi extraditada para um campo de concentração. Você fala, caramba, como é que o Luiz Carlos Prestes ele sai da prisão depois de 9 anos e ele faz campanha para o Vargas? Como? Por conta da União Soviética. A ordem da União Soviética era prestar apoio ao Vargas. Mas por quê? Porque o Vargas era um comunista? Não. Mas porque num contexto de Guerra Fria que passa a se construir a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o Vargas era um presidente nacionalista. Então ele não abriria sua economia para o capital estrangeiro, ele não abriria sua economia para a interferência dos Estados Unidos no Brasil. Portanto, indiretamente, ele era um aliado da União Soviética. A União Soviética vê isso com bons olhos e vai direcionar o Partido Comunista do Brasil, o PCB, a fazer uma campanha ali para o Vargas nas ruas, junto com o queremismo. O Vargas ele vai confirmar ali em outubro que não participaria de uma disputa presidencial e a população não quer nem saber. A população vai às ruas fazendo o maior movimento queremista com cerca de 150 mil pessoas aqui, ó, no 3 de outubro de 1945. No Rio de Janeiro, 150 mil pessoas se reúnem pedindo a permanência de Vargas. O que começa a acontecer é que o Vargas começa a fazer umas movimentações. E uma delas é colocar o seu irmão, Benjamin Vargas, para assumir o cargo de chefe da polícia do Distrito Federal. E os militares olham isso e falam assim, cara, ele está movendo algumas peças estranhas que podem possibilitar a sua permanência. E aí, antes dele pensar em decidir permanecer, os militares se juntam à alta cúpula liderada pelo Góes Monteiro, o mesmo que colocou ele no poder 15 anos atrás, olha só que coincidência, que ironia do destino, é o mesmo cara que ali no 29 de outubro de 1945 vai tirá-lo do poder, vai retirá-lo através de um golpe, colocando ali o José Linhares, que era o presidente do STF no momento, para assumir o cargo de presidente ali momentâneo, até ocorrer uma nova eleição e a gente ter ali o Eurico Gaspar Dutra vencendo e dando início ao governo em 1946. Beleza, minha galera? Tranquilo? E você sabe que é aquela frase emblemática, né? Ele fala que sai, mas ele volta como? Nos braços do povo, e é o que acontece, a gente já dando spoiler, em 1951. Ó, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho,
curte o vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais em produção.